Bom dia, bem-vindos à 25ª edição da Expo RH. Que viagem tão alucinante! Um pouco como o vídeo mostrava também, esta é uma corrida que só faz sentido fazer assim, todos juntos. Eu sou Irene Moreira, da Escola e Formação. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à Sala Menarini. Eu sou a Telma Lopes e sou da Scolai. Vamos dar início a 2 dias de evento. Agradecer à Câmara Municipal de Cascais por estar connosco há muito tempo, por acreditar e por confiar no trabalho que vos entregamos. Ao longo destes 2 dias, o programa que propomos traz tudo aquilo que faz sentido hoje em dia debater para dar vida, dar dinâmica, dar competitividade às pessoas e às organizações. Vamos falar de ética, de liderança, de desenvolvimento de competências, que competências desenvolver e como, da saúde e do bem-estar dos colaboradores, de talento. Como é que vamos fazer estes matches? Como é que se afina esta equação entre aquilo que as organizações necessitam e aquilo que existe como talento disponível? De imigração, também vamos falar sobre isso, de riscos psicossociais, da experiência que é vivida nas organizações, de benefícios, de salários, de legislação laboral. Uma infinidade de temas que fazem sentido trazer aqui para o debate. São, sobretudo, 2 dias em que queremos que todos vocês sejam protagonistas do evento. E para isso é importante que participem, que questionem, que se façam ouvir, que ouçam também. Telma. E tudo isto vai ser partilhado em diferentes formatos. Vamos ter os debates e as discussões em mesas redondas, onde vamos ter sempre um painel de oradores. Vamos também ter partilhas mais individuais, os nossos casos práticos e intervenções. E vamos ter ainda conversas que vamos ter com alguns dos nossos oradores convidados. E por falar em oradores, queremos também agradecer ao painel de oradores que vai estar connosco durante os próximos 2 dias e que aceitaram o nosso convite para vir fazer estas partilhas relacionadas com estes temas que a Irene acabou de apresentar. Também um agradecimento a vocês que vão estar aqui connosco durante estes 2 dias, entre esta sala, a Sala Menarini e a Sala ISNU, portanto podem-se dividir pelas salas durante os próximos 2 dias. E também um agradecimento especial, naturalmente, aos nossos parceiros e aos nossos patrocinadores que apoiam o evento e que nos permitem fazê-lo ano após ano, e já lá vão 25 anos, exatamente. Como a Irene também já referiu, um agradecimento especial à Câmara Municipal de Cascais. Para além disto tudo, Irene, queremos ainda fazer uma partilha do barómetro. Exatamente. Sim, então, vai acontecer ao longo destes 2 dias um barómetro que mede precisamente o investimento que as empresas fazem na área de tecnologia e de inteligência artificial, mas este barómetro surge por um motivo, certo, Irene? Nós hoje somos, como sabem, Escola e Formação. A Escola resulta de uma fusão entre a Abilways e a M2i. A M2i é uma empresa com ADN fortemente tecnológico, em que a tecnologia e a inteligência artificial são áreas profundamente desenvolvidas a nível de competências, e nós vamos trazer também para a Escolai essa força do desenvolvimento de competências na área tecnológica e de inteligência artificial. E é precisamente por isso que ao longo destes 2 dias vamos realizar este barómetro que a Telma referiu. Vai acontecer como? Vai haver momentos específicos, tanto aqui nesta sala como na sala ISNU. Portanto, nós vamos partilhar um QR Code, vamos pedir a vossa colaboração em momentos diferentes do dia, e é muito importante que vocês colaborem, porque desta forma nós vamos conseguir ter acesso a respostas, a interesses, e isto vai nos permitir também dar uma resposta
resposta às vossas empresas muito mais interessante e afinada com aquilo que de facto são as necessidades. Vamos começar? Vamos começar, não sem antes dar aqui mais uma nota. Nós este ano temos uma novidade, como todos já perceberam, não tem a tradicional fita no vosso pescoço, com a vossa identificação. Queremos acabar com o papel, queremos definitivamente deixar de ter este gasto e avançar com mais uma medida de sustentabilidade e neste sentido optámos por um badge digital. Contudo, é importante que vocês tenham este badge à mão, digamos assim, e a melhor forma de o fazer é fazer um print screen do badge que vos foi enviado por e-mail para que possam tê-lo sempre de uma forma de fácil acesso quando estão a visitar os stands e vos pedem para se identificarem, para poderem ter uma conversa mais interessante convosco. Portanto, neste sentido, aquilo que vos pedimos, reforçando a mensagem que já está escrita no e-mail, é que façam um print screen do vosso badge para estar sempre presente nos vossos telemóveis e não terem que estar à procura do e-mail, que nunca dá jeito nenhum naqueles momentos, porque querem aproveitar as experiências que os stands têm para vos oferecer. E agora sim, Irene, vamos dar início. Sim, vamos dar início com a sessão de abertura, que vai ser conduzida pela Câmara Municipal de Cascais. O Sr. Presidente da Câmara, por um imprevisto de última hora, não vai poder estar presente. Em sua representação está o Sr. Vereador Pedro Moraes Soares, que é o Vereador da Empregabilidade, do Talento e dos Recursos Humanos. Eu chamo precisamente o Sr. Vereador. Muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Raquel Rebelo, CEO da Scolai Formação, e, na sua pessoa, cumprimentar também todos os representantes da Scolai. Um cumprimento também especial ao meu colega vereador Frederico Nunes, que tem o pelour dos recursos humanos, eu tenho o pelour da empregabilidade, da saúde, educação social e relações internacionais. Não posso também deixar de fazer uma referência, tanto de cumprimentar os diversos representantes daqui das instituições aqui presentes, também, tanto a diretora tanto do IFP, portanto, muito gosto de sempre vê-la aqui, a doutora Manela Tinoco, e muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a Cascais, à Vila da Tradição e da Inovação, ao Conselho, onde o foco se encontra, acima de tudo, nas pessoas. E, em primeiro lugar, devo dizer que é uma honra receber mais uma edição do Expo RH no nosso Conselho. Podemos dizer mesmo que é o maior e o melhor evento de recursos humanos em Portugal e é uma data emblemática, porque são 25 anos e 25 anos de uma Expo RH é para nós o melhor motivo de orgulho poder receber aqui em Cascais. Um espaço de pensamento, de debate, onde se discute o futuro do nosso país em vários domínios, da inteligência artificial, à liderança no trabalho, do bem-estar pessoal, à saúde mental, que cada vez mais hoje temos de ter atenção a esta problemática e temos de também temas que vamos, ou de certa forma, irei tentar falar aqui um pouco hoje nesta abertura de uma forma muito sucinta, mas amanhã também terei a oportunidade, portanto, de estar também num painel, portanto, durante o período da tarde. Mas todos nós sabemos o contexto em que vivemos atualmente. O nosso mundo está a ser dominado por conflitos, divisões, muita instabilidade e imprevisibilidade que afeta muito a vida das empresas. Vivemos, por isso, tempos exigentes que levantam mais perguntas, mas também exigem mais respostas de todos nós. Tempos a que todos temos de saber reagir. As pessoas, o Estado, nas suas diversas valências, seja a nível central, seja a nível local, e também as empresas, mas com os quais só conseguimos lidar com instituições fortes e com bom capital humano. Metas que só podemos alcançar devido a um ramo, os recursos humanos.
porque do recrutamento ao bem-estar dos colaboradores é cada vez mais de vós que depende o presente, o futuro das nossas empresas e das nossas instituições. De cada um de vós que, com o vosso trabalho, escolhem as pessoas que compõem as nossas estruturas, não é por mero acaso, mas com critério e com critério bem definido. E isso é muito importante, olhando para a sua experiência, para as suas qualificações e o valor do seu trabalho. De cada um de vós que, dia após dia, garantem a satisfação de todos aqueles que trabalham nas associações e nas empresas e garantindo uma boa formação, boas condições de trabalho e nunca podemos esquecer das remunerações justas. Isto já é suficiente para mostrar a importância da área dos recursos humanos na nossa sociedade, mas como com qualquer outra área, também os recursos humanos estão sujeitos ao progresso e à inovação. As mudanças como a digitalização dos serviços, a inteligência artificial ou a novos modelos de liderança. Mudanças que só podem dar aos recursos humanos mais importância, mais responsabilidade e mais sucesso, por vários motivos. Porque com a digitalização vem a acessibilidade na consulta de processos de recrutamento, na comunicação entre candidatos e empresas, porque com a inteligência artificial vem a eficiência na escolha de candidatos, na formação dos colaboradores e na organização empresarial de cargos e competências. E porque com uma liderança moderna vem uma cultura empresarial mais viva, com colaboradores mais motivados e equipas mais dinâmicas e mais organizadas. Caras amigas e caros amigos, no final do dia, são as pessoas que fazem as empresas. Mas também as empresas também fazem as pessoas. Nunca podemos esquecer. Por isso, o sucesso de uma empresa depende sempre de quem a gera e dos seus recursos humanos. E essa é uma responsabilidade que os recursos humanos têm, que cada vez têm mais peso e vão ter mais peso no futuro, não só por ser a requalificação e formação dos recursos humanos, que envolve também cuidar dos trabalhadores, com mais formação, com mais experiências coletivas, acima de tudo, com mais aprendizagem, com ensinamentos que cada um pode levar da vida profissional para a vida pessoal e que garantem o seu bem-estar pessoal e mental. E esta é uma receita que usamos todos os dias no nosso Conselho, particularmente em Cascais, na Câmara Municipal, às nossas empresas municipais, e que vamos continuar a apostar na formação dos nossos quadros, das nossas equipas, da capacitação e, acima de tudo, na retenção do nosso talento, para construir uma comunidade mais criativa, mais inovadora e mais inclusiva. Uma comunidade para toda a vida. Muito bom dia a todos. Espero mesmo que este, certamente, vai ser um extraordinário evento ao longo destes 2 dias. Bem-aja, bem-vindos a Cascais. Aproveitem, desfrutem, não só, claro, deste extraordinário evento, mas também da nossa vila de Cascais e também do Estoril. Bem-aja, muito obrigado. Muito obrigada pela abertura. Vamos então agora dar início às apresentações. Eu fico com o comando, agora o comando é meu. Acho que já passou de moda este slogan, mas bom. E vou já dar a palavra à primeira apresentação da nossa manhã. Vamos iniciar o bloco Ninguém se Perde, Todos se Transformam e convido já a Raquel Rebelo, CEO da Escola e Formação, a juntar-se a nós para fazer a sua apresentação. A Raquel vai apresentar o Keep in Mind, Formar para Transformar, e seguindo as palavras que acabámos de ouvir, no fim são as pessoas. E, Raquel, olá, bom dia. Obrigada por teres aceito o nosso convite e por estares aqui connosco. Raquel, tu és fã de uma frase que é: a IA põe,
mas o homem dispõe. Este é o mote para tu fazeres a tua apresentação. Esse vai ser o mote, mas não é a primeira frase com a qual eu vou Muito iniciar a bem. apresentação, mas sim, vai ser em torno disso. O desafio da inteligência... Desculpa interromper-te. Vou-te então deixar Tudo bem. e volto no final. Tudo bem. Para mim, claramente, o desafio da inteligência artificial é um desafio humano e é sobre isso que eu vou falar. 1/3, fixem este número, 1/3 é a quantidade de tarefas que, daquilo tudo que fazemos atualmente, vão ser transferidas para a inteligência artificial, que vão ser realizadas em exclusivo por agentes virtuais e por algoritmos de inteligência artificial, de acordo com o World Economic Forum, já até 2030. E 1/3 é também a quantidade de tarefas que nós vamos passar a co-realizar com estes mesmos agentes virtuais e com a inteligência artificial, em colaboração com os nossos novos colegas virtuais, com aqueles colegas que nunca se cansam, que trabalham 24 horas sobre 7, que cometem muito menos erros do que nós, quando bem treinados, claramente. E 1/3 é aquilo de tudo o que nós fazemos atualmente que vamos continuar a fazer exclusivamente. E isto são muito boas notícias, a meu ver. Eu sou muito positiva e vejo sempre o lado bom das coisas e, para mim, isto é claramente positivo. Durante anos nós estivemos a falar de falta de eficiência, de falta de tempo, falta de produtividade, porque não temos tempo para pensar, para refletir, para fazer aquilo que nos compete a nós, humanos, que são as tarefas que acrescentam valor, aquilo onde nós podemos fazer a diferença. E estas tendências, o World Economic Forum diz-nos que isso vai ser cada vez mais possível. Nós já estamos a sentir nas nossas organizações, nas nossas empresas, no nosso dia-a-dia, uma reformulação das nossas funções. Aquilo que fazemos é necessariamente diferente daquilo que fazíamos há um ano, há uns meses. Está tudo a mudar. E o mercado de trabalho está a mudar. O mercado de trabalho está a transformar-se neste mercado de trabalho híbrido, onde as equipas vão coexistir com colegas virtuais, com pessoas a trabalhar lado a lado com tecnologia. Isso já acontece, mas vai acontecer a um ritmo cada vez mais exponencial, que eu acho que nós ainda não temos bem a noção exata do que vai acontecer ou do que está a acontecer no dia-a-dia. Essa transformação do mercado de trabalho faz com que nós tenhamos claramente que adaptar a nossa paleta de competências. As competências que nós temos que colocar à disposição do nosso desempenho para executar apenas 1/3 daquilo que fazemos atualmente são necessariamente diferentes das competências que nós atualmente colocamos à disposição. Há muitas tarefas rotineiras que todos continuam a fazer e este 1/3 que eu falava, e aqui um parênteses, não vai afetar todos 100% dos trabalhadores, mas vai afetar provavelmente 90%. As pessoas continuam a fazer tarefas manuais e há muitos trabalhos que são manuais. Esses trabalhos não vão ser afetados, mas todos os outros, sim, vão ser afetados. E a paleta de competências, como eu estava a dizer, é necessariamente diferente. Nós vamos ter que pôr ao serviço das nossas organizações e do nosso desempenho outras competências. Eu agrupei essas competências aqui em 5 clusters: as competências digitais e tecnológicas, competências cognitivas e analíticas, competências comportamentais e humanas, competências relacionais e organizacionais e competências estratégicas e de liderança. Eu não vou falar de todas estas competências, são imensas, nem me vou debruçar sobre elas todas. Vou-me debruçar, sim, sobre 3 competências que eu considero que são as mais críticas e aquelas que vão realmente impactar mais e que vão ser transformadoras naquilo que é o novo mercado de trabalho híbrido. E a primeira competência é claramente a inteligência artificial, claro. Nós temos que aprender a utilizar ferramentas de inteligência artificial, nós temos que aprender a colaborar com os agentes virtuais. O que é que isso significa? Nós temos que treinar estes agentes, nós temos que aprender como é que se treinam máquinas. Nós sabemos treinar os nossos colegas, os nossos colaboradores, mas temos que aprender a treinar algoritmos e como é que isso se faz. Nós temos que aprender a supervisionar estes agentes virtuais, mas nós temos, sobretudo e essencialmente, que compreender o que é isto da inteligência artificial, compreender muito bem os conceitos que estão por trás da inteligência artificial, conhecer quais são os diferentes modelos de linguagem, porque é que eles existem, a que é que eles se aplicam, quais são as diferenças entre eles.
Mas temos que centrar-nos numa coisa que para mim é crucial, para mim não só, mas para mim em particular é crucial, que é a consciência ética, a consciência dos riscos e dos limites da inteligência artificial. É muito importante que cada um de nós que utiliza perceba que a inteligência artificial dá muitos outputs distorcidos, há muitos vieses, há muitas alucinações, há muitos erros que nos são dados por inteligência artificial, sobretudo quando não está bem treinada e quando não está bem padronizada, e para nós tirarmos e obtermos todo o máximo potencial da inteligência artificial, nós temos que perceber muito bem do que é que estamos a falar. E essa é a primeira competência que nós temos que desenvolver. As empresas, neste contexto, têm que democratizar o acesso. A inteligência artificial foi entrando em cada uma das nossas organizações um bocadinho ad hoc, um bocadinho de uma forma desordenada, no sentido que a tecnologia normalmente chega às empresas, antigamente não era assim, mas ultimamente tem sido essa a experiência, chega às empresas pelos colaboradores, pela mão dos próprios colaboradores, que são os early adopters, que são curiosos, que trazem para dentro das organizações tecnologias de ponta, e neste caso a inteligência artificial começou um bocadinho assim, com experiências que se foram fazendo. E isso fez com que cada um utilizasse a seu bel prazer, da sua forma, e que levasse à utilização não regulada. E o que é que eu quero dizer com a democratização do acesso? Democratizar significa dar acesso transversal a todos nas organizações, mas também, como numa democracia, para que as coisas funcionem, tem que haver regras e limites, tem que haver legislação, tem que haver enquadramento para todos saberem o que é esperado, como é que é esperado, onde é que pode ser usado e onde é que não deve ser usado. E por isso, neste momento, as empresas estão todas a organizar-se no sentido de definir limites e regras, definir códigos de conduta para a utilização da inteligência artificial, para não acontecerem situações de pessoas que fazem trabalhos com inteligência artificial, mas não dizem que o estão a fazer, e outras pessoas que o usam, mas que têm receio de usar porque não sabem se isso é bem aceito ou não. E isto é muito importante do ponto de vista das organizações. A nós, o que é que nós temos que perceber? Temos que perceber que a inteligência artificial dá respostas, sim, respostas a tudo aquilo que nós perguntamos, mas nós temos que saber ou ter muito presente que somos nós que fazemos as perguntas, e consoante aquilo que nós questionamos e a qualidade daquilo que nós perguntamos e a forma como nós perguntamos, os prompts na inteligência artificial, claro que são o essencial, os outputs vão ser de melhor ou de pior qualidade. Vocês, todos nós, já tivemos interações com a inteligência artificial que nós temos sempre razão. Nós temos sempre razão. Diga, seja qual for o output, se nós questionarmos num determinado sentido ou dissermos que aquilo não está correto, dar-nos sempre razão e obviamente que isto vai depender muito da nossa capacidade de questionar. Mas, sobretudo, da capacidade que nós temos que ter, como humanos, de estabelecer conexões entre as coisas e de perceber e de discernir o que é o certo e o que está errado. E aqui chegamos à segunda competência que eu considero crítica, que é o pensamento crítico, neste redesenho da paleta de competências no novo mercado de trabalho híbrido. O pensamento crítico não é uma competência inata, o pensamento crítico é treinado. O pensamento crítico é desenvolvido. O que é isto do pensamento crítico? É pensar. Todos nós pensamos, somos seres humanos e pensamos. Mas pensar criticamente é treinado. É algo que se treina, é algo que se perde, porque nós, quando somos crianças, temos muita tendência a exercitar este nosso pensamento crítico, mas ao longo da nossa vida isso vai, por uma ou outra razão, ou foi-se deixando de parte. Pensar criticamente é ter tempo para analisar, avaliar, refletir, sistematizar, sintetizar aquilo que estamos a analisar, perguntar claramente, questionar se aquilo que estamos a analisar, e pondo aqui um exemplo, por exemplo, em dados são dados. Se nós tivermos um pensamento crítico sobre dados e se cada um, ou se tivermos diferentes grupos de trabalho a analisar dados, os outputs são diferentes necessariamente, porque o prisma e a reflexão que nós fazemos é subjetiva e é diferente. E é esta articulação entre todas estas ações que transformam a nossa forma de pensar em pensamento crítico e são
cruciais no contexto da inteligência artificial. E falta-me ali um verbo que eu ainda não disse neste slide que vocês veem, que é decidir. E decidir faz parte e está de mãos dadas com o pensamento crítico. Nós, quando analisamos, quando avaliamos, quando estamos perante algum tipo de informação e temos que pensar criticamente sobre ela, nós vamos sempre tomar uma decisão. E vamos tomar uma decisão de escolher qual é o caminho, qual é a análise, qual é a conclusão que nós obtemos daquela informação. E uma conclusão é uma decisão, é uma escolha. É a nossa escolha, a nossa decisão. Tradicionalmente, em Portugal, nós não somos nem críticos. Somos críticos a dizer mal, sempre, mas não somos criticamente pensantes. Não somos estimulados a pensar criticamente e muito menos somos estimulados a decidir. Nós todos achamos, ou de uma forma transversal, a decisão é entendida como um poder de alguns, um poder dos líderes, só alguns é que têm capacidade de decisão. Isso não é verdade e com a inteligência artificial isso está trazido cada vez mais ao de cima. A capacidade de decisão, a decisão, está em todos nós. Nós temos que decidir tudo, diariamente. As escolhas que nós fazemos são decisão. E a responsabilidade de assumir que nós decidimos tudo na nossa vida é muito importante e isso leva-nos à terceira competência que, para mim, é crítica e transversal a qualquer organização atualmente, não só atualmente, mas cada vez mais atualmente. O treino do pensamento crítico pode ser feito individualmente, o treino da utilização das ferramentas de inteligência artificial pode ser feito individualmente, mas claramente pode e deve ser impulsionado pelas lideranças. Por lideranças que levam as suas próprias equipas a questionar, que fazem perguntas e não dão respostas, ou fazem mais perguntas do que dão respostas, que orientam, que guiam, sim, mas que estimulam as pessoas a pensar, estimulam as pessoas a decidir, dão-lhes autonomia de decisão. E isso tudo é que vai ajudar as organizações a transformarem-se e a responder a estas diferenças de trabalho, ou a este mercado novo, a esta forma de trabalhar diferente, e, claramente, lideranças fortes, lideranças que desenvolvem e que transformam as suas organizações e que ajudam os seus colaboradores a transformar a sua paleta de competências é fundamental e é crítico para qualquer organização. E agora sim, chegamos àquela frase que a Telma disse que era o mote da minha intervenção. A inteligência artificial põe, mas é o homem que dispõe. Tudo isto que eu vos estive a dizer é claramente traduzido nesta citação, está entre aspas porque não é minha. Eu ouvi esta frase num evento em Madrid e tenho usado nas apresentações que tenho feito porque acho que é brutal. É encerra tudo aquilo que eu entendo que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é, sobretudo, um desafio humano. A tecnologia está lá, mas está lá ao serviço dos humanos e está lá para nos dar a possibilidade de sermos muito mais eficazes, de termos muito mais tempo para as nossas tarefas e para sermos verdadeiramente humanos. Mas como falamos de competências e desta transformação da paleta de competências, é importante nós termos em atenção que se nós não formamos, não transformamos. E não é nós formarmos no sentido de estarmos numa sala só em formação formal. Sim, isso é importante, é uma componente muito importante e eu já lá vou, mas aqui o formar é no sentido de aprendizagem, do learn it all, do aprender ao longo da vida. Nós temos que estar constantemente a aprender, a desenvolver e a praticar as nossas competências, porque as competências são como músculos. No nosso corpo nós temos músculos. Quantos de nós não conhecemos pessoas que estão acamadas e que os músculos atrofiam, os músculos deixam de funcionar, os músculos têm que ser trabalhados. Quem quer fazer uma maratona e cortar a meta tem que exercitar os músculos. As competências são a mesma coisa. As competências, se não forem treinadas, se não forem musculadas, se não forem robustecidas, elas estão dormentes, ficam adormecidas e não são colocadas em evidência ao serviço daquilo que é o nosso desempenho. A formação, há muito que deixou de ser algo transacional. Nós, quando pensávamos em formação, e durante algum tempo,
mas represento, sou CEO de uma empresa de formação, com muito orgulho. Acredito muito na formação e na formação formal, não só, mas a formação formal é muito importante. Mas, durante muito tempo, eu posso-vos dizer e confesso-vos que até tinha medo e fugia do termo formação, porque formação era entendido como algo que é mandatório, obrigatório, uma charupada, uma chatice, desculpem as minhas expressões, mas era muito isso. As pessoas iam para a formação e não gostavam do que estavam a fazer. Porquê? Porque a formação era entendida como algo transacional. Está um formador a debitar conteúdos, como uma aula, mesma coisa, está alguém a debitar conhecimento e do outro lado está alguém a receber X horas de formação, cheque, certificado, está feito. Venha à próxima e todos os anos faça a mesma coisa. Isto não é formação. A formação há muito que deixou de ser isso. A formação passou a ser a extração do sumo do que é o conhecimento. Ou seja, há uma série... Antigamente nós acumulávamos conhecimento, quanto mais conhecêssemos de alguma coisa, mais conhecedores nós éramos, mais sábios nós éramos. Isso já não existe. O que existe é a conexão entre conhecimentos. O conhecimento está nas plataformas de inteligência artificial, no Google. Nós não precisamos de saber de cor uma série de coisas. O que nós precisamos é de estabelecer conexões entre esses diferentes layers de conhecimento. E isso é o que a inteligência artificial também nos vai e nos está a permitir. E é nesse sentido que a transformação é uma arma. E é uma arma que nós temos de transformar, ou para transformar comportamentos, para transformar, em primeiro lugar, competências e para desenvolver e muscular as tais competências, mas também para transformar comportamentos, para transformar mentalidades, para transformar as culturas organizacionais. E cada vez nós sentimos mais isto. Nós temos muita coisa para aprender, somos bombardeados com informação, com conhecimento, com conteúdos nos mais diversos formatos a toda a hora. Ninguém consegue consumir tudo aquilo a que tem acesso, é humanamente impossível. O que nós temos é que fazer um trabalho de, como o contexto, o conceito do slow living, fazer um trabalho de slow learning. Nós temos que reservar tempo para aprender, nós temos que reservar tempo para formar. E a inteligência artificial acelera processos, sim, muitos, dá-nos muita eficiência, mas as relações humanas dão-nos vínculo e dão-nos estabilidade. E é nesse vínculo que nós ganhamos estabilidade. E então, neste contexto, e sendo a inteligência artificial, como eu disse, um desafio maioritariamente humano, a formação presencial ganha um destaque muito importante. Porquê? Por aquilo que eu falava. A formação acaba por ser, e eu não estou a retirar da equação tudo o que é formação individual, treino individual de competências que tem que ser realizado com inteligência artificial, com coaching de inteligência artificial, com todas as ferramentas que nós temos, claramente. Mas isso não invalida que a formação presencial em grupo, em equipa, a imersão numa experiência formativa, onde nós podemos colaborar, onde nós podemos partilhar experiências e estabelecer vínculos com os nossos e ganhar um sentimento de maior pertença à nossa organização, não seja necessário. Isso é muito necessário. E eu termino com uma pergunta. Nós estamos na era da inteligência artificial, todos nós, nas nossas organizações, estamos a fazer um investimento enorme em tecnologias, estamos a investir milhares em tecnologia. Se a inteligência artificial é, sobretudo, um desafio humano, não deveriam os investimentos em Learning and Development, em formação, em desenvolvimento, estar equiparados aos investimentos em TI? Esta é a minha questão e assim termino. Obrigada, Raquel. Quem quiser ter acesso ao Keep in Mind 2026 pode obtê-lo através do QR Code que está agora a ser projetado. E antes de deixarmos a Raquel ir... Deixa-me só, o Keep in Mind, para quem não sabe, é uma análise que nós fazemos, uma análise de conteúdo dos eventos de aprendizagem que fazemos, como a Expo RH, em que o que nós fazemos é tirar o sumo, lá está, é criar as conexões entre as várias partilhas
que são efetuadas ao longo dos nossos eventos pelas centenas de oradores que representam milhares de colaboradores em Portugal, e nós extraímos essas tendências neste documento que anualmente publicamos, que se chama Keep in Mind. Algumas destas ideias que eu partilhei convosco fazem parte deste documento, outras não, mas o cerne está lá, por isso aconselho-vos a fazer o download e a verem o documento. E quem sabe no momento de slow living possam praticar um pouco de slow slow learning. Exato. Sim, dentro do slow living, não é? Exato. Isso era o ideal. Exato. Obrigada, Raquel. Estava eu a dizer, antes de deixarmos ir a Raquel, abrimos um espaço para alguma questão que queiram fazer ou algum comentário, portanto não tem que ser uma pergunta, pode ser só um comentário, uma partilha de alguma experiência. É o momento, este é o momento em que vocês participam de forma ativa aqui no evento, portanto basta levantar a mão, nós entregamos um microfone e vocês partilham. Não temos partilhas? Sim, temos aqui. Onde? Ah, não, a senhora da água estava a dizer adeus a alguém, era isso? Não era? Pronto, é que sabe, a sala estava escura e eu só vi assim, Nós aqui achei não que queria. E eu estava a pensar, vamos começar bem o dia, afinal ainda não é agora. Obrigada. Então vá. Obrigada, Raquel. Obrigada a todos. Vamos continuar. E vamos agora assistir a um momento de debate, de discussão, não sem antes vermos o vídeo da Scolai. A Abiliways agora é a Scolai Formação. Mudámos de nome, mas mantemos o essencial. A mesma equipa, a mesma proximidade e agilidade a criar experiências de formação centradas nas pessoas e nas profissões do futuro. Scolai Formação. Skill Your Future. Porque aprender é evoluir. Então, vamos continuar dentro da área da formação e vamos agora falar de um tema que, na realidade, eu me debato todos os dias e provavelmente muitos de vocês também. Vamos falar sobre a distância entre o conhecimento e a ação. E, para esta mesa redonda, para este debate, eu vou já convidar a Ana Cordeiro, da Câmara Municipal de Odivelas, a juntar-se a nós. Ana, na segunda cadeira, por favor. Também a Catarina Ferreira, do Lidl, que vai entrar aqui. Vejam como é dinâmica esta entrada. Uns do lado, na terceira, sim. A Cláudia Queiro, do Grupo ETE. Cláudia, a escada mais longe para a cadeira, mas está tudo bem. E para fazer a moderação deste painel de oradoras, temos connosco o Nuno Jorge, da Scolai Formação, e dar-vos só aqui uma nota que este é o primeiro momento em que vamos disponibilizar o QR Code para poderem participar no nosso barómetro. Vai estar aqui ativo na imagem durante este debate, portanto podem fazê-lo. Não demora mais do que 3 minutos, portanto é de facto muito rápido e estamos a falar de formação, vamos continuar a falar de formação durante as próximas intervenções, portanto faz todo o sentido este barómetro poder ser preenchido agora durante a próxima hora. Obrigada a vocês por participarem no barómetro, obrigada a vocês por estarem e por terem disponibilidade para esta discussão. Desejo-vos um bom debate. Regresse no final. Até já. Até já. Obrigado, Telma. Bom dia a todas, bom dia a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui a moderar uma mesa, de facto, num tema que a mim me é caro, que é a área da formação e particularmente este desafio que a Telma acabou também já por evidenciar um bocadinho, que é o desafio entre a distância, entre aquilo que aprendemos, entre o conhecimento que temos numa ação formativa, numa iniciativa de aprendizagem e depois o que é que se materializa nas horas a seguir ou no dia a seguir, a ação. Não é? O que é que nisso se traduz? Eu acho que hoje, felizmente, as organizações vão investindo cada vez mais em formação. Nós, na Scolai, não achamos que seja um investimento estagnado ou em retrocesso, antes pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, esta é sempre uma questão que nos é colocada por muitos clientes. O que é que
o que é que nós podemos garantir quando uma determinada organização faz um investimento financeiro e de tempo em formar pessoas, e o que é que nós podemos garantir em termos de mudança de hábitos, de mudança de comportamentos, de aumento da produtividade, de aumento da inovação. Mais do que um cumprimento legal, mais do que uma rotina, mais do que o próprio hábito de uma empresa ter que ter um plano de formação. E é, de facto, hoje, nestes próximos minutos, e com 3 realidades completamente diferentes, que vamos debater isso. E digo 3 realidades bastante diferentes, como já viram, porque a Ana vem de um município, do município de Odivelas, uma entidade pública, sujeita naturalmente também a um conjunto de regras e procedimentos públicos que nós todos bem sabemos. A Catarina vem da área do retalho, do Lidl, e a Cláudia vem do grupo ETE, um grupo português com 90 anos de história ligado à área da logística, dos transportes, transporte marítimo, transporte terrestre. Portanto, como já estão a ver, 3 realidades completamente diferentes. E eu começaria, então, também uma pergunta um pouco aberta e que farei às 3, que é qual é a vossa experiência? Como é que se traduz em ações concretas quando vocês tomam decisões de formação dos vossos colaboradores? Que ações concretas vocês evidenciam que possam fazer a diferença entre aquilo que a Raquel há pouco também disse, entre a passagem de conhecimentos para a passagem para a conexão, para a transformação? E que bons exemplos podem partilhar com a nossa assistência daquilo que tem sido feito em cada uma das organizações? E começava então pela Ana. Julgo que estará ligado, sim. Pronto. Antes de mais, bom dia a todos. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui a representar a administração local e, em particular, a Câmara Municipal de Odivelas. Bom, para nós é uma preocupação constante transformar o conhecimento adquirido e ministrado em alteração de comportamentos e em desenvolvimento das equipas. O que nós fazemos sempre e fazemos anualmente, o diagnóstico de necessidades de formação, que é feito em articulação com os dirigentes e com os trabalhadores. E, portanto, o questionário Diagnóstico de Necessidades de Formação pretende alinhar os objetivos estratégicos da autarquia com os objetivos operacionais das unidades orgânicas e depois com as reais necessidades dos trabalhadores. E, portanto, é nominal. E é nominal porquê? Porque 2 trabalhadores com perfis semelhantes e com semelhantes tarefas, fruto das suas características pessoais e do grau de maturidade das suas competências, têm necessidades diferentes de formação. E, portanto, para nós há um plano de formação individual, por assim dizer, e o que importa é, efetivamente, que as necessidades daquele trabalhador sejam satisfeitas. Portanto, gostamos de formação objetiva, muito orientada e com o mínimo de redundâncias possíveis. Portanto, o que fazemos é tentar que haja uma identificação por parte do trabalhador com a formação que é ministrada e, portanto, por assim sendo, há esta facilidade em alterar os comportamentos porque reconhece que pode vir daí algum benefício. Algum benefício, muito bem. Sim. Catarina, e a vossa realidade? Não, está aí. Ora, olá, bom dia a todos e todas. Continuam a chegar pessoas, que bom. Que é ótimo. Obrigada pelo convite e respondendo à pergunta. Como é que nós criamos experiências que se traduzam em resultados concretos? Resultados concretos, em ação concreta, em mudança de hábitos. Há uma autora que provavelmente muitos de vocês conhecem, que eu gosto muito, chama-se Stella Collins. Ela liga muito neurociência àquilo que é L&D, aprendizagem. E ela diz-nos que isto acontece em 3 eixos, que nós deveríamos prestar muita atenção. Um primeiro eixo, muito alinhado com o que a colega dizia, ou seja, perceber muito bem quais são as necessidades, os gaps, a estratégia da organização, em que medida é que a organização precisa de nós. Um segundo eixo, muito orientado para como é que nós desenhamos experiências que realmente tenham em conta como é que as pessoas aprendem. E como é que as pessoas aprendem? Agora daria para uma discussão muito importante, mas acho que é um bom ponto de partida. Há experiências como a ativação emocional, a criação de uma jornada, a ligação com, efetivamente, aquilo que eu tenho a ganhar em participar de alguma iniciativa, a ativação dos sentidos, enfim, etc. Portanto, desenhar, tendo isto em conta. E um terceiro eixo que é pensar como é que eu desenho o contexto para a aplicabilidade. E se calhar passamos pouco tempo a pensar nisso. Isso. Como é que eu preparo os líderes? Como é que eu crio projetos, oportunidades de aplicabilidade? Como é que eu vou acompanhar? É um eixo mais esquecido, se calhar. Sim, acho que passamos muito tempo
pensar no PowerPoint, no desenho da formação, na experiência que a pessoa vai ter naquele momento em particular e talvez pouco tempo a pensar como é que eu o motivo a aprender, porque isso há de ser fundamental para conseguirmos criar alguma transformação, e depois o outro lado, que é como é que eu crio um contexto onde a pessoa tem a oportunidade de aplicar aquilo que esteve eventualmente a aprender ou a treinar. No Lidl, nós procuramos seguir estes eixos com o levantamento de necessidades. O nosso sistema de talent também tem pressuposto este levantamento de gaps e também aquilo que são forças do colaborador que possamos desenvolver para potenciar o seu talento. E nas nossas iniciativas, sim, procuramos ter isto em conta. Desenhar, tendo em conta como é que as pessoas aprendem, treinar os líderes das pessoas que vêm à formação e acompanhá-las. Há algum projeto que gostaria de destacar que tenha tido esse bom sucesso de verem mudança de resultados? Poderia destacar alguns, talvez pensar num mais recente, que tem tido um impacto muito interessante. Nós chamámos ao treino os nossos coordenadores da logística e os nossos chefes de loja. Fizemos algum mapeamento no terreno daquilo que eram as necessidades, olhámos, claro, também para a estratégia. Não vou agora desvendar a estratégia do Lidl, acho que não posso. Mas, enfim, tendo em mente, será que o Lidl quer abrir mais lojas? Ok, isso pede-nos a nós, equipa de desenvolvimento de talento, uma oferta diferenciada. Será que o Lidl quer focar mais no cliente? Será que tem a ver com a eficiência? Porque, consoante a estratégia e a direção, também nós temos que nos adaptar e fornecer o serviço certo. Fomos ao terreno perceber como é que isso estava a ser vivido, trouxemos os nossos chefes de loja e coordenadores de área a um focus group para perceber onde é que nós estamos, quais são as necessidades, o que é que queremos de um coordenador, de um chefe de loja, alguns surveys, enfim, muitas conversas. Criámos uma jornada que implica que eles tenham que dormir perto da nossa sede, que tenham jantares temáticos, que tenham desafios noturnos, que tenham formação em vários eixos, com muita ativação experiencial, coaching, acompanhamento, enfim. E depois naquilo que é a sustentabilidade, que é esta parte da equação que eu acho que às vezes nos esquecemos e é efetivamente muito importante, nós temos, eu tenho a sorte de ter uma equipa ótima, grande, eu diria, entre algumas ausências, porque tenho uma equipa bastante fértil e, enfim, ainda bem, precisamos todos de ter reformas pagas. Nós somos 13 na Central de Serviços, depois estou a ver aqui um colega que assumiu esta função, tenho espalhado pelo país responsáveis de formação, HRBPs, que têm a função específica de acompanhar os colaboradores que nós integramos, acompanhar o seu desenvolvimento, apoiar os líderes e, portanto, eu acho que de alguma forma nós vamos garantindo depois o último eixo da melhor forma possível. Muito bem. Falei Obrigado. muito. Sim, Vou falar obrigado, mesmo. Catarina. Cláudio, no vosso caso, na Academia ETE, do Grupo ETE, como é que vocês olham então para esta questão de passar do conhecimento para a ação, na perspectiva de mudança de comportamentos e de hábitos? Bom, antes de mais, bom dia a todos, obrigada pelo convite. A nossa academia é relativamente recente, tem apenas 3 anos, foi relançada com um novo modelo e eu acho que isso também foi importante para repensar tudo o que é a área da formação no Grupo ETE. O Grupo ETE tem cerca de 50 empresas dispersas geograficamente a nível nacional e internacional, o que criou um grande desafio, não é? Como chegar a todos os nossos colaboradores de forma igual. É muito difícil, mas temos feito e tem sido um percurso bastante bonito e que nos deixa com muito orgulho. O modelo conceptual da Academia, que está estruturado em escolas e oficinas, ajuda também um pouco a ir ao encontro do que o Nuno está a perguntar. Portanto, temos team leaders que fazem, portanto, criam a estratégia de cada área. São pessoas que estão muito próximas da administração, muitos deles são diretores gerais dessas mesmas empresas, portanto, não só têm o conhecimento a nível da estratégia do grupo e da administração, como também têm conhecimento do terreno, portanto, e quais as necessidades para colocar em prática essa mesma estratégia e obter os resultados. Portanto, acima de tudo, nós fazemos numa primeira fase, e esta fase do primeiro ano, segundo ano, foi muito criativo, não é? Muita necessidade de criar boas bases. Fizemos muitos focos grupos para criarmos alguns programas, como, por exemplo, o nosso programa de gestão comercial.
não optámos por ir ao mercado e termos uma formação ao nível de vendas que poderia ser igual para qualquer empresa, não. Fizemos focus group interno, perceber o que era necessário para padronizar, porque acima de tudo nós precisamos, talvez também um pouco como a Catarina, padronizar o que é feito em cada uma das empresas. Criámos um guião, portanto, através desses focos grupos criámos um guião comercial que aplicámos a todas as equipas e estamos neste momento portanto, a ter várias edições deste programa para que todos possam vender da mesma forma, ter esse mesmo percurso. Portanto, tem sido muito a nível de prática e perceber no terreno o que é necessário. Muito bem, obrigado. Ao nível daquilo que é uma dimensão mais individualizada, que a Ana há pouco até começou já por mencionar, há aqui um tópico que eu gostaria então agora de entrar, que é haver planos de ação individuais. Mais do que haver um plano de formação de um departamento ou até de uma pessoa, um plano de ação individual, que coloque métricas ao desenvolvimento de competências daquela pessoa em concreto. Qual é a vossa experiência de cada uma das organizações nesta forma de mais personalizada, de olhar para uma intervenção, para que aquele colaborador que hoje tem aquele foco, tem aquela produtividade, possa ter aquela produtividade mais X%? Em relação aos planos de ação individuais, eu posso dar aqui 2 exemplos. Temos um exemplo que decorre da lei. Portanto, os trabalhadores que têm no ano anterior avaliação negativa, nós fazemos um plano de ação individual que é feito com o dirigente e este plano diferencia os comportamentos que devem ser alterados, quais são as métricas e qual é o comportamento esperado. E, portanto, são também distinguidas as ações que devem fazer e as atividades para que, no final do ano, possamos recuperar o trabalhador, porque o nosso objetivo é sempre recuperar o trabalhador. Este plano tem um acompanhamento e uma monitorização constantes por parte do dirigente e, no final do ano, há uma avaliação efetiva de se foi ou não superados os comportamentos esperados. E como isso é uma obrigação legal haver esse plano quando há um colaborador que no ano anterior teve uma avaliação negativa, sim. A intervenção nesse plano de ação é feita pelo dirigente e também pelos recursos humanos? É feita pelo avaliador, exatamente. Um acordo a 3? Dirigente, depois com o apoio da área da formação, tanto na definição das atividades a desenvolver, quais é que podem ser adaptadas, como também depois no processo de monitorização. Temos também um plano de ação que estamos a desenvolver com os nossos dirigentes, os dirigentes que o pretendam, e este plano de ação pretende preparar os dirigentes para liderarem equipas de alto desempenho, mas de forma sustentável. Portanto, o que nós queremos é equipas de excelência, sim, mas também com um bom ambiente e em que os trabalhadores se sintam valorizados. E para isso, junto dos dirigentes que assim o pretendam, desenhamos um plano com 4 ações, começa sempre pela gestão emocional, depois passamos para a comunicação eficaz, temos a liderança e coaching e, por fim, avaliação e prevenção de riscos psicossociais. É uma formação muito prática e muito acompanhada por parte do formador, que faz um acompanhamento personalizado com cada dirigente. É uma formação presencial, esses 4 momentos? É uma formação presencial, sim. Depois, o que é que nós fazemos? Para reforçar a possibilidade de sucesso deste plano, o que fazemos é fazer formação semelhante para as respectivas equipas assim que o dirigente termina cada um dos módulos e tem tido bons resultados este plano. Esse plano, sim. Muito bem. E a vossa realidade, Catarina? Também fazem planos de ação individual, certamente, até pela aquela dimensão de nem todos aprenderem da mesma forma e se calhar há aqui um conjunto de colaboradores que tem que se dar uma atenção especial. Como é que isso é feito no Lidl? Então, no Lidl, nós temos, pensando assim naquilo que é o ciclo de vida do colaborador e pensando num primeiro momento de integração, tenho aqui a colega responsável pelos planos de formação inicial a nível nacional e o que acontece é, estes planos são desenhados entre a SFIA e a nossa equipa de desenvolvimento, incluem, no caso da integração, diferentes eixos, que podem ir desde um eixo mais social, onde vamos identificar um buddy, vai ter momentos com a equipa, com o seu líder, momentos de feedback, de acompanhamento, etc. Até, obviamente, tudo o que são componentes mais técnicas que o colaborador vai ter que adquirir para desempenhar a sua função e não é algo que seja só de Portugal ou que tenha nascido aqui, é uma preocupação do grupo como um todo. O onboarding é mesmo um período em que investimos muito da nossa energia para que o colaborador se sinta integrado.
Eu cheguei ao Lidl há 1 ano e qualquer coisa, e uma boa parte desse tempo foi o meu onboarding. Estive em onboarding 5 a 6 meses. E há funções que estão em onboarding, neste período pode durar até 1 ano. Portanto, há mesmo um investimento muito grande e personalizado àquilo que é a necessidade da função e àquilo que parece ser a expectativa do líder para aquela pessoa. E depois, terminado este momento de integração e continuando no ciclo de vida do colaborador, nós temos o que nós chamamos de plano de desenvolvimento individual, que é também customizado, nasce daquilo que é o ciclo de Talent Management. Portanto, ao longo do ano, o colaborador vai tendo a oportunidade de trocar com as suas FII impressões sobre quais são os gaps em termos de competências e para onde é que eu quero ir. E, portanto, isto permite criar um plano customizado, que vai sendo acompanhado, vai sendo realizado ao longo do ano. Onde é que aí entra o Lidl Campus? Porque eu sei que vocês também têm Ótima pergunta, Nuno. Não combinámos, mas muito bem metida agora aqui. Onde é que entra o Lidl Campus? Então, o que é que vai preencher estes planos, não é? Do que é que eles são feitos? Nós temos no Lidl algo que chamamos Lidl Campus, que é uma espécie de universidade corporativa, nós dizemos que é assim um ecossistema de aprendizagem, desenvolvimento. Lá dentro existem 5 academias, onboarding, liderança, competências-chave, uma academia mais técnica e aí voltada para as nossas 3 realidades, lojas, escritórios e logística, e temos a academia de compliance. No conjunto estamos a falar de cerca de 1000 medidas de desenvolvimento, que podem ir desde formações em sala, formações à distância, livros, podcasts, webinars, comunidades de aprendizagem, acho que podemos falar disso, que é uma iniciativa interessante que estamos a levar a cabo. Também tenho aqui a pessoa responsável, tenho aqui muitas pessoas responsáveis hoje da minha equipa. Há aqui uma claque de eu já estou a ver. Posso chamá-las para virem falar um bocadinho? Mas enfim, é com base no Lidl Campus, efetivamente, que está disponível para todos os colaboradores, que nós vamos populando, não tenho a certeza se esta palavra existe, mas gosto dela, os nossos planos de desenvolvimento individual, que são customizados, que visam então, assim para concluir, colmatar o que possam ser gaps em termos de competências, mas também garantir que estamos a apostar no desenvolvimento de potencial. Bem, obrigado. Desculpa. E na vossa realidade, como é que os planos de ação individual entram e em que níveis de colaboradores, em que lideranças? Neste momento, portanto, ainda não temos implementado um procedimento de planos de ação individuais neste formato, mas para lá caminhamos. A oficina do onboarding esteve a rever todo este processo, porque é de facto um dos processos principais a nível de retenção de talento, claro, porque faz toda a diferença a forma como são integrados nos primeiros 6 meses. E ainda este ano vamos começar a ter os planos de ação individuais, que numa primeira fase são identificados pelas FIAs no momento em que a pessoa é admitida e depois fará a ligação com a academia, com os recursos humanos, portanto há aqui responsabilidades partilhadas. O que é que temos feito até ao momento? Não tanto individual, mas por perfis. Portanto, os nossos team leaders têm identificado perfis que necessitam de ter uma formação específica, seja novos líderes, desenvolvermos novos líderes dentro das equipas que já temos, também para motivá-los a desenvolver a sua carreira. Temos apostado muito em motivar e fomentar a cultura da aprendizagem. Temos alguns programas ligados a jovens talentos, que acho que também é muito importante. Numa empresa e num grupo que tem 90 anos, temos várias gerações, não é? E cria desafios novos, desafios diferentes, seja para quem já é líder, seja para quem pretende vir a ser líder a médio prazo. Portanto, tem sido é necessária alguma maturidade também a nível da própria academia e da própria cultura de aprendizagem do grupo para termos estes planos de formação. Há pouco estava a ouvir a Raquel, relativamente é preciso motivar para aprender, para que o colaborador não venha para a formação a achar que é tempo desperdiçado, não é investimento no seu desenvolvimento pessoal e profissional que poderá abrir portas para um reskilling, poderá abrir portas para fazer, enfim, mudar de função, mudar de empresa e tem sido esta a nossa aposta neste momento. Obrigado. Que papel é que tem ocupado a mentoria e também as comunidades de aprendizagem no contexto aqui da formação? Vocês sentem que a mentoria tem sido uma fórmula bem sucedida para ser um acelerador do desenvolvimento das pessoas
A mentoria faz parte, por exemplo, da realidade aqui do município de Odivelas? Sim. Numa forma mais informal, por exemplo, nos processos de integração de novos trabalhadores, o trabalhador é acompanhado ou por um mentor ou por uma equipa com mais experiência que o acompanha na escolha dos melhores caminhos e dos melhores procedimentos e até na definição de prioridades, sempre no sentido de preparar para depois trabalhar de uma forma mais autónoma. Depois temos duas situações mais formais em que se pode aplicar a questão da mentoria. Portanto, no trabalho que fazemos a nível da proteção de dados, cada unidade orgânica da Câmara Municipal de Odivelas tem um trabalhador que é designado como interlocutor da proteção de dados. E este interlocutor tem mentoria, um processo de mentoria com a encarregada de proteção de dados, que vem desde ações presenciais, trabalho acompanhado, ações de e-learning, e, portanto, há ali um acompanhamento de grande proximidade, no sentido de depois preparar o trabalhador ou habilitá-lo para assegurar o cumprimento das diretivas em termos de privacidade e proteção de dados em cada uma das unidades orgânicas. Temos também outra situação, que é o trabalho que fazemos com os formadores internos. Na Câmara de Odivelas apostamos muito numa formação de proximidade e, portanto, damos ações de formação interna. Temos aqui agora 2 formadoras que serão futuras formadoras. E, portanto, o que acontece quando termina a formação pedagógica inicial de formadores é que a equipa de formação aborda os recém-formadores e no sentido de preparar logo uma ação para no mês seguinte começarem a dar formação. E há um acompanhamento muito próximo pela equipa de formação, que ajuda na definição de destinatários, de temáticas, no sentido de aproveitar esta energia quando se termina a ação de formação e dar sequência e começarem logo a dar formação. Temos tido bastante sucesso porque já reforçou a equipa de formadores bastante e o que acontece é que há menos abandono da função, porque quando há um grande gap entre o término e o início de funções é muito mais difícil e, portanto, tem sido um sucesso. Portanto, se bem que eu percebi, a mentoria, um colaborador, não tem que ser automaticamente assumida pelo dirigente. Pode ser assumida, pode e deve ser assumida por uma comunidade de formadores, sim, de mentores, que pedagogicamente estão com uma boa sensibilidade a ensinar, a serem mentores de colaboradores e aí fazerem esse papel. Pode dar mais proximidade e pode prepará-los melhor para, sem medo e sem os receios iniciais, iniciar de forma confortável a função. Sim. E na vossa realidade, quer a mentoria, quer as comunidades de aprendizagem que vocês têm? Sim. Então, como eu já referi, eu acredito que o Lidl tem uma estrutura muito interessante no que toca a este tema. Para além dos nossos HRBPs, para além dos responsáveis de formação HRBPs que temos no terreno, e são 8 espalhados pelo país, temos ainda uma massa muito representativa de colaboradores que, para além de assumirem a sua função, assumem ainda o papel de formadores internos. Estamos a falar de cerca de 1000 também, 1000 medidas no Lidl Campus e cerca de 1000 formadores internos. Investimos muito nestes formadores internos, ou seja, queremos muito capacitá-los e garantir que eles sentem que têm os recursos necessários para cumprir este papel tão bem quanto consigam. E sim, para além disto, temos ainda comunidades de aprendizagem, que eu diria que é uma tipologia de mentoria de pares, que temos testado com algum sucesso. Temos uma comunidade de liderança cujos participantes dão um ótimo feedback. É uma oportunidade de, tendo um facilitador que despoleta conversas e desafia algumas ideias, conseguirmos que os líderes tenham um espaço para pensar sobre a sua liderança, mas também para partilhar desafios e ouvir alguns inputs dos colegas, e achamos isso importante e o feedback tem sido muito bom. Temos uma comunidade que vamos agora estrear, que é a comunidade de inteligência artificial aplicada aos desafios da Team Lidl, e temos mais algumas de sustentabilidade, de análise de dados, enfim, que estamos ainda a estudar se conseguiremos que elas existam tal e qual como nós as idealizamos, no formato de comunidade. Comunidades só para líderes ou qualquer colaborador que... Não percebi, não, desculpa. São comunidades que vocês fecham nas vossas lideranças ou que qualquer Não. colaborador... A comunidade de liderança sim, porque o tema é esse, é o tema que une os participantes, mas depois as restantes não. As restantes são abertas não só a líderes, sim. Muito bem. Okay. E a experiência tem sido... Tem sido ótimo. Eu acho que as comunidades de aprendizagem podem sim ser um modelo de aprendizagem atual e do futuro.
Acho que cada vez mais as pessoas anseiam por ter um espaço onde possam aprender com os seus pares e falar um pouco dos seus desafios, em particular no caso da liderança. Acho que pode ser um sítio solitário. Eu adoro a minha equipa, mas não lhes posso dizer que me cansam às vezes ou que... Mentira. E, portanto, ter um sítio onde eu posso ir falar daquilo que me apoquenta, daquilo que me preocupa, mas também daquilo que eu gostaria de fazer com a equipa e se calhar não sei bem como fazer, e conseguir ouvir os meus pares, alguns com mais experiência, outros com experiências diferentes da minha. O que é que eles estão a fazer, o que é que eles me aconselham, eu acho muito interessante. E sabemos que pode funcionar para a liderança, mas pode funcionar também para coisas mais técnicas, mais hard, não precisa de ser algo deste fórum. Como eu dizia, tínhamos uma comunidade que funcionava de forma autónoma, orgânica, ou seja, que nasceu dos colaboradores, não foi algo que a nossa área tivesse criado de raiz, chama-se Data Geeks e são colegas que analisam dados, que têm que contar histórias sobre dados e que se juntaram de maneira orgânica, umas vezes ao final do dia, outras vezes nas horas de almoço, juntaram-se para fazer isto em conjunto, para poderem aprender uns com os outros. E aquilo que nós estamos agora a tentar fazer é profissionalizar um bocadinho essa iniciativa. Obrigado. No vosso caso, sei que tem um programa de trainees onde o papel dos mentores, tutores, é significativo. Como é que sim, sem dúvida. esse programa é desenvolvido? Nós ainda somos aqui um pouco a irmã mais nova das academias, não é? Portanto, estamos aqui a dar os primeiros passos. Sem dúvida que não existe mentoria, portanto, a nível formal, mas temos um programa de trainees anualmente com tutores que estão dedicados a este projeto e que ao longo de todo o programa vão acompanhando os trainees que passam por todas as empresas do grupo e por todas as áreas de negócio do grupo, independentemente de serem da logística ou serem portanto, a nível de engenharia, por exemplo, passam por todas as áreas para terem um conhecimento profundo do grupo ETE. Portanto, é fundamental este acompanhamento nesta fase inicial para que quem chega se sinta, não é, acolhido, que possa também ter um fio condutor, que perceba em todas as fases o que é pedido do seu trabalho e que também com quem possa partilhar dúvidas, não é, e as suas dores de crescimento. Para além do programa Trainees e dos seus tutores, temos também algumas comunidades pequeninas que vão emergindo de algumas oficinas, de algumas escolas, como por exemplo a comunidade de embaixadores da melhoria contínua, que cresceu a partir da oficina da optimização de processos. Portanto, ao longo destes últimos 3 anos temos tido uma aposta muito grande a nível do Lean, a nível de otimização de processos, com as várias ferramentas que integram estas áreas. E no futuro, talvez não este ano, mas é a nossa intenção termos uma bolsa de mentores. Portanto, em que com 90 anos nós temos pessoas com muitos anos de casa, com muito conhecimento adquirido e que é uma pena que apenas por uma reforma de repente se perca todo esse know-how, todo esse conhecimento. E mesmo depois de uma reforma, muitas pessoas continuam a trabalhar connosco. Nós temos alguns formadores internos que já não estão no ativo, mas que gostam de fazer esta partilha, gostam de passar esse conhecimento que muitas vezes não se adquire através da formação formal, não é? E nós queremos aproveitar isso de uma outra forma e, quem sabe, a médio prazo conseguimos ter a nossa bolsa de mentores. Muito bem, muito bem. Eu, por uma questão de gestão do tempo, ia juntar aqui estas últimas 2 perguntas que tenho para vos fazer, ligando ao tema principal, que é a passagem do conhecimento para a ação, para a transformação. E a primeira pergunta que eu colocaria a cada uma de vós era, para garantir isto, que KPIs, e descomplicando aqui um bocadinho a ideia dos KPIs, porque às vezes não precisam ser assim tantos, mas naquilo que é a vossa gestão de formação, para vocês, particularmente, o que é que veem como KPIs fundamentais para medir, de facto, o impacto que a formação está a ter nos colaboradores, na organização? E para fecharmos, se vocês pudessem elencar as novas competências que estão a pensar ou que estão a começar a desenvolver se calhar com mais investimento, com mais afinco, quais é que são? Quais é que se destacam? Ana? Bom, relativamente aos KPIs, para nós há 2 essenciais.
que é o grau de satisfação com a ação de formação, que é o indicador que medimos da análise dos questionários. Nós também fazemos uma abordagem de proximidade e a equipa faz também esta avaliação de forma informal, mas há o inquérito de satisfação que é feito no final da formação e, portanto, dá-nos esta informação que para nós é essencial, especialmente no ponto que reflete a adequação dos conteúdos formativos às necessidades do trabalhador. Ok. E depois há a percentagem de trabalhadores que efetivamente muda o seu comportamento após a frequência da formação, e este é medido através dos inquéritos de eficácia que são enviados aos trabalhadores e aos dirigentes cerca de 3 meses após a conclusão da ação. Quanto às novas competências, ou às competências, nós dividimos em 2 áreas. A área operacional, as competências em que investimos mais, porque achamos que é aquela que tem mais impacto nas equipas e no desempenho das equipas, é a inteligência emocional e é a comunicação eficaz. E temos uma estratégia muito específica. Nós fazemos formações para pequenos grupos e, no início da formação, o que fazemos é fazemos um diagnóstico, ouvimos as pessoas. E depois a formação é toda construída com os seus exemplos. E, portanto, há esta identificação que para nós é essencial para haver uma facilidade depois de alterar efetivamente os comportamentos. São 2 formações que dirigem às equipas operacionais de qualquer departamento do município? De qualquer. Temos um maior enfoque nas escolas, porque temos um volume muito grande de trabalhadores das escolas, mas todas as equipas operacionais, genericamente, estas são situações que nos preocupam. Depois temos as competências mais técnicas e que nós estamos a dar agora particular importância, que é o pensamento crítico, a análise e resolução de problemas e a inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento de processos. E, portanto, neste momento, as ações de formação estão a incidir maioritariamente nestas áreas. Muito bem. Catarina, no vosso caso, KPIs e novas competências. Então, clichê, vou repetir aquilo que a colega acabou por dizer agora. Diria que uma das áreas onde estamos a procurar investir mais, capacitar mais os nossos colaboradores é a inteligência artificial. Não é uma novidade, suponho. Claro que todos os anos nós vamos fazendo um novo olhar sobre aquilo que nós estamos a trabalhar e aquilo que parece estar a ter mais e menos impacto, e, portanto, vamos também reconstruindo com base nisso. Mas sim, inteligência artificial, e talvez procurando dar aqui um exemplo, estamos a tentar montar algo que chamamos ofensiva IA, porque dizem-nos alguns estudos, sim, que quando nós queremos capacitar as pessoas em inteligência artificial é importante trabalhar isto em eixos diferentes, em 3 eixos. Aquilo que estamos a tentar trazer para o Lidl é este conceito, começando por tentar transformar aquilo que é esta competência na administração, porque precisamos também do bem deles e do exemplo deles. Estamos a trazer isto depois para as diferentes áreas, ou seja, cada área tem alguns workshops customizados àquilo que é a realidade da sua área, às tarefas da sua área, para conseguirmos então utilizar as ferramentas que temos à disposição. E temos, como eu já referi, a comunidade de inteligência artificial aplicada à Team Lidl, que o objetivo é partilhar desafios, pensar em projetos conjuntos, como é que tu estás a fazer na tua área, explica-me, ensina-me como é que eu posso fazer na minha área também. Em termos de KPIs, bom, eu diria que nós continuamos a usar o velhinho bom modelo do Kirkpatrick. Portanto, aquilo que fazemos é, para todas as medidas que temos disponíveis, estas 1000, e estão disponíveis no nosso sistema, procuramos aplicar um questionário de satisfação para perceber efetivamente se os colaboradores gostaram daquela formação, se fez sentido, se os recursos fizeram sentido, a duração, a equipa formativa, etc., se for o caso. Os níveis 2 e 3, em que procuramos medir aprendizagem, mudança de comportamentos, habitualmente utilizamos surveys antes da intervenção e após a intervenção, exatamente o mesmo survey, ligado àquilo que são competências para podermos perceber se a agulha mudou em algum sentido, se o ponteiro mudou. Não fazemos isto em todas as medidas, não faria sentido. Aplicamos isto habitualmente em jornadas, ou seja, num percurso que tenha várias medidas e que seja continuado ao longo do tempo. E depois, por fim, aquilo que é o impacto em si, o ROI, que no caso da ofensiva IA, por exemplo, tem a ver com quantas horas eu estou hoje a gastar para produzir este relatório, quantas horas eu gasto quando utilizo inteligência artificial. E o comparativo entre um e outro. Muito bem. Obrigado. Sim. Fico feliz por perceber que nós estamos em linha com as colegas, portanto, a nível do o que neste momento está a ser utilizado.
Os KPIs, basicamente, é a nível de questionários de satisfação de formação, que são essenciais, principalmente quando são as primeiras edições dos programas que nós desenhamos internamente. Muitas vezes, após a primeira edição, conseguimos perceber pelos comentários que há necessidade de reestruturar, há necessidade de afinar esse mesmo programa. Portanto, é para isso que eles servem. Efetuamos também os questionários de avaliação de eficácia, não só porque somos certificados pela ISO 9001, que tem requisitos muito rigorosos, mas, acima de tudo, para perceber se houve esse impacto depois no dia-a-dia, se é necessário mais alguma formação, se houve evolução por parte do colaborador, tanto da perspectiva do próprio, como também da perspectiva da chefia. E um outro elemento que nós utilizamos anualmente e que para nós ainda é muito importante é o questionário de satisfação dos nossos clientes internos, portanto, das empresas. Como é que nos percepcionam, que comentários têm a fazer, também sempre na ótica de melhoria contínua. Portanto, não podemos estar fechados na nossa bolha sem ouvir a quem nós prestamos serviço. Relativamente às áreas, às novas competências, eu penso que é inquestionável a inteligência artificial. Portanto, nós estamos a fazer um modelo top-down, ou seja, já fizemos uma primeira awareness, portanto, uma primeira seminário de sensibilização para as FIAs, para a gestão de topo, porque se eles não estiverem alinhados, também não vão proporcionar momentos de formação para que os seus próprios colaboradores possam ir e espaço para criar projetos. E neste momento já temos em algumas áreas mais operacionais, como as empresas da operação portuária, os armadores, que já começam a ter mini-projetos nesta área, porque há uma necessidade muito grande de digitalização de processos a nível operacional nos portos, muito à semelhança do que acontece a nível internacional. E em termos da sustentabilidade ESG, que é um outro grande tema para todas as empresas, mas para nós que temos uma da área de negócio ligada ao transporte marítimo, transporte fluvial, é fundamental. No próximo ano já é obrigatório entregar um relatório relativamente à sustentabilidade e tem sido um trabalho que nós estamos a fazer desde o ano passado, porque, caso contrário, há coimas. Portanto, e é uma nova competência, seja a nível dos combustíveis renováveis, enfim, há toda aqui uma componente do ESG que nós estamos a trabalhar também diariamente. Muito bem, obrigado. Bom, julgo que terminamos. Telma, passo-te. No caso de haver alguma pergunta, não é? Da nossa assistência. Sim, é sempre que me dar tempo para eu subir as escadas, porque isto é um desafio. Exatamente, portanto, chegou agora o momento de perceber se a audiência quer colocar alguma questão ao nosso painel de oradores. Não me enganem, temos aqui uma mão, temos ali outra mão, temos aqui outra mão, 3 mãos. Já aí vamos, está bem? Eu peço-vos sempre que se apresentem para sabermos e que dirijam a questão ao orador que querem que responda. Boa tarde, Raquel Rebelo, da Scolai. A minha pergunta é para a Catarina. Eu queria perceber um bocadinho melhor como é que estão estruturadas as academias de aprendizagem, porque acho que é brutal o que vocês estão a fazer. Há anos que nós recomendamos que as empresas façam isso, porque a transferência do conhecimento e daquilo que se faz em formação morre se não for vivido internamente, e claramente as academias, as comunidades de aprendizagem são uma excelente prática, mas eu acho que ficou por perceber como é que estão estruturadas. Tem dias fixos, não tem dias fixos. Falou de um facilitador, falou de alguns targets, já percebemos que deve depender daquilo que é a vossa estratégia e a necessidade, mas queria perceber como é que funciona. Há um tema, não há um tema, como é que isso está feito e qual é o compromisso que as pessoas têm, porque isso é uma das coisas que depois faz parte do sucesso ou do insucesso deste tipo de iniciativas, e eu gostava de perceber, Catarina. Boa. Obrigada pela pergunta e pelo interesse. Como é que nós estruturamos as nossas comunidades? Vou começar por aquilo que era o desenho inicial, por exemplo, da comunidade de liderança e, entretanto, explicar a evolução que a comunidade teve, porque acho que é assim também que faz sentido, perceber um bocadinho como é que a organização vive a solução e adaptar se for o caso. Quando nós lançámos a comunidade de liderança, lançámos-la como uma iniciativa que teria a duração de 6 meses, portanto seria bem concisa no tempo. Teria uma sessão mensal para a qual os membros da comunidade, que são sempre os mesmos numa fase inicial, era esta a nossa ideia, serão sempre os mesmos,
estão convidados e, portanto, mensalmente, durante 2 a 3 horas, estes membros vão juntar-se, vão ter um facilitador e vai haver um tema. E um tema, na primeira sessão, não é um bom exemplo, a primeira sessão serviu essencialmente para, entre os membros, definirmos regras da comunidade, princípios, como é que queremos comunicar, que tipo de recursos é que nós queremos partilhar entre nós, quais são as expectativas que nós temos, demos um nome à comunidade, enfim, tenho aqui o Nuno que esteve nessa sessão de abertura e que a desenhou maravilhosamente bem e funcionou super bem. Daí para a frente existia assim um tema. Então, segunda sessão, o tema há de ser que líder sou eu, e vamos desconstruir-nos com algum instrumento. Terceira sessão há de ser ferramentas de liderança, desenvolvimento dos colaboradores, enfim. Entretanto, qual foi a evolução que esta comunidade teve? Percebemos que podia ser interessante a comunidade não ter membros fixos e ser aberta e, portanto, as pessoas poderiam ir entrando e saindo consoante o tema lhes fosse mais ou menos interessante. Enfim, acho que se perde algumas coisas, ganham-se eventualmente outras, no sentido em que chegamos até a mais pessoas. Definimos algumas métricas, sim, que vamos tentando acompanhar. E a comunidade está aberta aos líderes, portanto, de inscrição voluntária, participam aqueles que entendem. Não sei se respondi a tudo. Compromisso. O compromisso no sentido de... Carolina. Sim, as pessoas participam ativamente, ou seja, o objetivo é, há um facilitador que lança uma pergunta, mas desde o primeiro momento as pessoas sabem que o objetivo é serem elas a trazerem os seus desafios, a trazerem as suas soluções, as suas vivências, de forma transparente e generosa, talvez. E isto é a maneira como as nossas comunidades dentro da nossa organização estão a funcionar. Dizer que, da minha experiência pessoal, já participei em outras em que os membros tinham um papel ainda mais ativo, que é, dentro do grupo, vamos definir quem é que vai dinamizar a segunda sessão, e a terceira e a quarta. Acho que é uma possibilidade, sendo honesta, não é uma coisa que estamos a fazer agora, há sempre o mesmo facilitador, mas acho que é uma ramificação possível. Obrigada, Catarina. Tínhamos aqui, Carolina. Olá, bom dia. Olá, o meu nome é Célia Alves, eu sou formadora e consultora freelancer e vou lançar uma pergunta, pode ser para qualquer uma aqui das nossas intervenientes. Nós ouvimos muito inteligência artificial, ouvimos muito automatização de tarefas, de processos, mas o que eu sinto e o que eu vejo também muito nas organizações é a incapacidade depois das pessoas desligarem, estão cansadas, estão muito... nunca conseguem ter tempo para si própria. E eu gostava de saber como é que vocês na vossa organização veem esta questão da saúde mental e como é que a formação e os conteúdos de formação podem ajudar nesse sentido, uma vez que, como sabem melhor do que eu, é um tema muito, muito importante e que cada vez há mais casos nesse sentido. Obrigada. Eu, se não se importa, vou responder. Na Câmara Municipal de Odivelas damos muita importância à saúde mental e, portanto, um dos eixos que nós fazemos é a área da conciliação da vida pessoal com a vida profissional. Temos muitas ações para a área de saúde mental e tentamos que as pessoas consigam desligar. E ações de prevenção de burnout, de prevenção de riscos psicossociais e até mesmo por isso estamos também a formar os nossos dirigentes para que tenham esta preocupação, porque nós precisamos de equipas sustentáveis e que perdurem ao longo do tempo. E, portanto, se não houver esta aposta, podem ser muito eficazes num período de tempo determinado, mas não há uma durabilidade que se consiga manter. E, portanto, para nós é também muito importante. Obrigada. Tínhamos mais uma questão, eu creio que aqui. Carolina, por favor. Olá, bom dia. Sou Isa Pedroso, da empresa Ineton. Quem é que está a falar? Ok, desculpe, é que estávamos aqui. Tudo bem. Peço-lhe só que aguarde 2 minutos, por favor, Isa. Quero começar por dar os parabéns a todo o painel e quero fazer uma pergunta à Catarina Ferreira. Relativamente à avaliação da eficácia da formação, no Lidl, para quem é que é enviada a eficácia? Quem é que faz? Se é o responsável, se é o colaborador ou se são os dois? E depois a segunda pergunta é como é que gerem os resultados obtidos na avaliação das eficácias? Obrigada. Ok, obrigada pela pergunta. Então, vai depender do nível de análise. Como eu dizia, nós tentamos fazer isto em níveis diferentes. Num primeiro nível, quando queremos avaliar a satisfação, é sempre o colaborador a preencher.
porque é a sua experiência, a sua vivência. Quando nós vamos avançando na pirâmide e procuramos perceber se efetivamente houve alguma aprendizagem, alguma mudança de comportamentos, esse survey é preenchido pelo colaborador e recolhemos feedback também do líder. E por fim, quando estamos a analisar o quarto e último nível, que tem a ver com as métricas impactadas, a flutuação, o absentismo, a produtividade, a performance, etc., aí já recorremos a dashboards que vamos conseguindo analisar ao longo do tempo e comparar. Depois eu não tenho a certeza se percebi a segunda pergunta, era a quem é que enviamos? Ou o que é que fazemos com os dados, se eles derem errado, por exemplo? O que é que fazem com os dados? Imagino que a formação não correu bem. Eu acho que se nós conseguirmos chegar à conclusão que a formação não correu bem, isso é um dado também muito valioso. Significa que temos algo na nossa oferta que não está a ter o propósito indicado e, portanto, é hora de retirar. Se me perguntassem qual é que é o futuro do Lidl Campus, eu não diria que é ter mais coisas, eu diria que é ter menos. E, portanto, o nosso sistema de avaliação permite, de maneira eficaz, perceber o que é que está a funcionar e não está, e a ideia é reduzir a partir daí. Portanto, seria aceitar, aprender com isso, refletir sobre porque é que não correu tão bem, o que é que falhou nestes eixos. Foi o desenho da aprendizagem, foi a necessidade que não estava bem identificada, foi o acompanhamento, enfim, e trabalhar melhor numa próxima. Obrigada. Obrigada, Catarina. Agora sim. Sim. Estão-me a ouvir? Sim. Então, bom dia a todos. Eu chamo Sandra Balau, sou especialista em liderança e desenvolvimento organizacional. Implementei uma academia de liderança na Câmara de Lisboa. Neste momento estou há 2 semanas acabada de chegar à Câmara de Oeiras e a ver então o que é que se pode fazer. Já agora, estive no evento das academias, onde ouvi a Catarina e fiquei maravilhada com o vosso projeto. Muitos parabéns, Catarina. E a pergunta que eu ia fazer é exatamente sobre as comunidades, mas já respondeu a essa pergunta. No entanto, fiquei com curiosidade por 2 questões. Se o horário em que as pessoas se juntam nestas comunidades é no horário de trabalho e, por outro lado, se o facilitador dessas comunidades são os vossos formadores internos. Obrigada. Obrigada pela pergunta e pelo elogio, fico muito contente. Sim, é no horário de trabalho, ou seja, há pouco eu referi que de forma orgânica os colaboradores, no caso da análise de dados, se tinham juntado. Isto acontecia às vezes fora do horário de trabalho. Quando eu digo que nós queremos profissionalizar, é garantir que isto acontece dentro do horário de trabalho e não no tempo livre do colaborador. Portanto, todas as comunidades e toda a nossa oferta formativa acontece no tempo de trabalho do colaborador, como deve ser, na minha opinião. E agora perdi-me. Se o facilitador é interno ou não. Sim, nós procuramos que seja interno sempre. O que acontece é que em alguns momentos nós vamos trazendo convidados. Quando achamos, por exemplo, na comunidade de liderança que é importante instigar alguma coisa, a Anabela Chastre esteve connosco. São pessoas conhecidas, caras conhecidas, que nos acrescentaram valor, por isso estou a mencionar. A Anabela esteve connosco numa sessão a partilhar o seu percurso profissional, mas também a instigar um bocadinho os nossos líderes a fazerem algumas reflexões interessantes e foi uma ótima sessão. Na comunidade de inteligência artificial trouxemos um especialista em inteligência artificial que pudesse responder a questões e dar-nos maior abrangência sobre o uso das ferramentas que pudéssemos não estar a ver no grupo. No máximo 3 horas, mas vai depender de comunidade para comunidade. Obrigada. Obrigada pelas vossas perguntas e pela participação. Obrigada ao nosso painel pelas partilhas tão interessantes que fizeram. Nós vamos continuar. Eu convido-vos agora a assistir à próxima intervenção também. Com certeza, Catarina, à vontade. E vamos agora falar de outro tema, Job Rotation, para enfrentar o turnover. Eu convido a Isabel Balsas, da Normal, a juntar-se a nós. Isabel, aqui o percurso é bem mais direto, é só vir até aqui. Bem mais fácil. É mais fácil, não é? E preciso só o seu comando está aí. Isabel vai falar precisamente deste tema que acabei de referir, sobre substituir a rotina por um desenvolvimento de novas competências, aumentar a empregabilidade interna e também sobre o reconhecimento e a confiança na capacidade de crescimento do colaborador. Estamos a ter aqui uma movimentação, como está a perceber. Não vão embora, só estão
estamos a ajustar a sala. Há momentos em que saem daqui e vão para a outra sala e da outra sala vêm para aqui. Portanto, pedimos que se juntem a nós, que deixam as escadas, há lugares aqui à frente, para ver se este burburinho de fundo também acalma um pouco e para darmos a palavra à Isabel para que comece a sua apresentação. Peço ajuda à Carolina e ao João, os nossos hospedeiros de sala, que nos ajudem a orientar as pessoas, está bem? Para que a Isabel possa iniciar. Isabel, desejo-lhe uma boa apresentação. Obrigadíssima. Eu regresso no final para ver se temos tantas questões como as que tivemos agora. Vamos está ver, bem? vamos ver. Esperemos Vamos que ver. sim. Eu espero que sim também. É bom sinal. Até já. Até já. Se calhar espero mais um bocadinho que... Eu vou pedir novamente que... Sem pressas. Não tenho mais nada para fazer hoje. Alguma atenção, algum cuidado. Para que a Isabel possa iniciar, peço-vos que façam algum silêncio. E pedimos isso porque, de facto, aqui em cima do palco nós sentimos um barulho de fundo grande. Vale é que eu também tenho uma voz grossa. Tem, portanto, sim, também senhor. Eu também acho que quando a Isabel começar a falar, vão acalmar estas conversas que estão a existir. Eu creio que está a iniciar agora a fase mais calma, portanto, Isabel, Posso então vamos começar dar início. a ver se sim. os convence a sentar, quem ainda não está Exatamente. sentado? Então, antes de mais, bom dia a todos. Queria agradecer à Escola e em particular à Irene este convite para vir aqui falar um bocadinho como é que nós, na Normal, enfrentamos o turnover. Trago-vos muitas histórias de sucesso, porque acima de tudo sou uma pessoa positiva e de copo meio cheio. Não gosto de copos meio vazios, a não ser que já os tenha bebido. Portanto, passando aqui à frente... está aqui a seta. Pronto. Então, aquilo não é narcisismo, está bem? Eu já explico porque é que a minha foto está ali. No retalho nós temos muita tendência a acreditar que o turnover é algo que é inevitável. O que nós temos de perceber e fazer uma introspeção grande é perceber até que ponto é que, de facto, uma parte do turnover é, de facto, uma decisão nossa. Uma decisão de quem é que nós promovemos, em quem é que nós investimos e de quem é que nós escolhemos desenvolver. E a minha foto está ali porque eu sou um exemplo claro do quanto isto é vivido na Normal. Eu entrei na Normal como Regional Manager, coordenadora da área, e passado nem um ano, também tive um onboarding enorme ali com uma colega do Lidl de mais de 6 meses, pelos 6 países em que a Normal estava e que foi extraordinário e que é super importante para depois nós agarrarmos as coisas com unhas e dentes. Mas a minha foto está ali porque quando surgiu efetivamente a necessidade de o nosso colega dinamarquês, que estava como Country Manager, voltar para o seu país, surgiu a vaga de Country Manager e eu não era de todo o perfil ideal, chamemos-lhe assim. Eu, na realidade, sou farmacêutica, só trabalhei em farmácia, efetivamente, 1 ano e pouco. Gostava muito das pessoas que lá iam, mas aquilo era demasiado parado para mim. E o retalho encontrou-me a mim e há 20 anos que sou louca por retalho e não me vejo a fazer outra coisa. Mas, para todos os efeitos, eu nunca tinha assumido uma posição de liderança de uma empresa, de direção geral, e não tinha um curso de gestão na Nova. Portanto, logo aí não seria o perfil ideal para esta função. No entanto, a empresa decidiu apostar em mim e este tipo de ligação que se cria entre colaborador e empresa, quando há este tipo de confiança, cria um engagement que é muito difícil de quebrar. Na realidade, nós olhamos e temos muita tendência a pensar que o grande problema do turnover é externo. É porque o outro está a oferecer um salário melhor, é porque o mercado agora está mais aberto, é culpa da geração Z, ou seja lá qual a geração que for na altura. Mas a realidade é que nós temos de olhar para dentro. Temos de nos lembrar que muitas vezes o grande problema está em os nossos colegas não saberem exatamente qual é que é a direção.
que a empresa quer tomar, ou não sentirem que são reconhecidos, ou termos processos muito fechados que não os deixam sentir que são parte também da tomada da decisão, ou pressão às vezes em determinadas coisas que aquela pessoa até nem pode ter tanto impacto, a falta de conhecimento de objetivos, mas, acima de tudo, e muito importante, a falta de desafios. Portanto, eu trago-vos aqui a perspectiva da Normal para enfrentar o turnover. E a perspectiva, e aquela foto que está ali ao meio, é do nosso atual Chairman of the Board, antigo CEO e cofundador da Normal, Torben. E o Torben construiu com o seu amigo Bo esta empresa do nada, em 2011, baseada em 2 pilares extremamente importantes. E esses 2 pilares são a cultura e as pessoas. E falando um bocadinho, que eu venho aqui para falar do que é a experiência da Normal, porque isto é um caso prático, foi o que me pediram, o Torben, ao dia de hoje, continua a ser uma pessoa que entra nas nossas lojas, seja aqui, seja em Espanha, seja na Dinamarca, e a primeira coisa que ele pergunta fala com todos os colaboradores e pergunta: como é que estás? Como é que tu te sentes a trabalhar aqui? Ele não pergunta como é que estão as vendas, o que é que vais fazer para reduzir a quebra, como é que podemos trazer mais clientes. A primeira coisa que ele pergunta é isto. E isto cria logo à partida um engagement enorme. Isto porque a Normal é uma empresa centrada em pessoas com um DNA e uma cultura fortíssima. E é a responsabilidade de cada um de nós, minha e todas as pessoas da minha equipa, de garantir que isto é vivido diariamente e que promove este mesmo engagement com as pessoas. Agora, é preciso nós transformarmos aquilo que no nosso DNA é muito natural em algo intencional. O job rotation na Normal por si, entre departamentos, não existe tanto. As nossas lojas são relativamente pequenas e nós acreditamos em equipas multidisciplinares. Portanto, existe muita rotação, sim, existe felizmente um pipeline e um crescimento interno que nós trabalhamos diariamente, mas, acima de tudo, eu trago-vos aqui um exemplo de um erro que eu própria cometi, erro por assim dizer, e como é que esta cultura que é tão nossa me fez identificá-lo com alguma celeridade. Quando nós abrimos a primeira loja e depois de 6 meses de onboarding, o que eu mais ouvia era que a maquilhagem era o departamento mais complicado de gerir dentro da nossa loja. E, portanto, eu senti necessidade, quando fui à procura de pessoas, de ter alguém que tivesse muita experiência em maquilhagem. E apesar de todas as pessoas na equipa serem multidisciplinares e, portanto, fazerem um pouco de tudo, havia uma pessoa que estava mais assignada a esta área. O que é que nós fomos percebendo com o tempo? Fomos percebendo que aquela pessoa estava um bocadinho desmotivada e, ao mesmo tempo, fomos vendo, este rapaz está aqui atrás, o Miguel, que cada vez que se falava em maquilhagem estava ali mimimi. E às vezes é só uma questão de estarmos atentos e de sermos simples, diretos e falarmos com as pessoas. E falámos com o Miguel e perguntámos se ele realmente gostava assim tanto de maquilhagem. Ele disse que adorava estar mais naquela parte da loja. E a outra colega quis o destino que já tivesse farta de maquilhagem até aos olhos e, portanto, quisesse um bocadinho menos estar naquela zona. Isto é só ouvir as pessoas. É só estar lá, mas também garantir que esta pluridisciplinaridade lhes permite serem mais curiosas, terem mais iniciativas, e foi com esta vontade de iniciativa do Miguel e da energia que o Miguel nos transmitia que nós rapidamente fizemos este switch, e ainda hoje estas 2 pessoas estão connosco e muito felizes. Mas para nós garantirmos que conseguimos ter estas equipas multidisciplinares, que as pessoas sabem realmente o que é que andam a fazer, é preciso construir. E para construir, nós na Normal temos não algo tão desenvolvido como vemos em muitas outras empresas, até porque nós na Normal não temos muita tendência para processos, somos uma empresa um bocadinho diferente nesse aspecto e um bocadinho fora da caixa, mas temos um dia que nós aqui hoje estamos a falar de turnover, para evitar o turnover, para aumentar o engagement, é crucial. Sempre que nós abrimos uma loja nova, nós fazemos um dia que nós chamamos o Intro Day.
É um dia inteiro, com a almoçarada pelo meio. Eu tive a felicidade de fazer muitos destes dias, quando ainda era regional. E digo-vos que a coisa mais engraçada deste dia é quando entramos para a sala de formação, termos 10, 15, 20 pessoas todas agarradas ao telefone, e sem falarem umas com as outras e olharem assim por cima do telefone, para passarmos no final do dia a ter pessoas que já estão a combinar, vamos nos encontrar naquela paragem do metro, porque cruzamos-nos aí para irmos para a loja amanhã. Portanto, o onboarding, a recepção, é não só uma introdução ao que é a nossa empresa e aos processos e as poucas regras que nós temos, mas, acima de tudo, é um momento em que nós começamos a desenvolver as pessoas, mas é o primeiro momento em que as pessoas criam laços. É quando as pessoas deixam de ser um conjunto de pessoas para começarem a ser efetivamente uma equipa. Claro que isto, quando nós entramos para o processo de onboarding de uma loja que já está aberta e em que não temos este tipo de dia completo, isto pode tornar-se um bocadinho mais complicado. Mas é obrigação nossa e de todos os que estão na normal de garantir que é quase como a família já lá está, entretanto temos um namorado novo que quer entrar. Pronto, é igual. Aqui também temos de trazer esta pessoa para o seio da família e tentar garantir que ela se sente como parte de nós. E para isto nós temos o sistema de buddy, temos pessoas em cada equipa muito bem identificadas, quem é que faz melhor o quê, quem é que tem mais paixão pelo quê, e é essa pessoa que acaba por, no dia-a-dia, de forma muito simples, formar os colegas novos que entram. Claro que depois também temos... O que é que eu fiz? Nada. Claro que depois também temos as formações mais teóricas, mais formais, em sala. Temos a minha querida HR Legal, Cláudia, que está para aí não sei aonde, que ainda não a vi, que também dá muitas formações sobre tudo o que é legalidades e ilegalidades em formatos online e presencial. Temos os nossos regionais que fazem questão de dar ideias de formação e de fazer coisas diferentes. Temos estes momentos em sala, mas a realidade é que é no dia-a-dia que nós sentimos, com a curiosidade de um, com a iniciativa do outro, que as pessoas mais se desenvolvem e mais evoluem. Muito importante também, e trago-vos aqui outra história, é para nós a identificação do potencial. Isto é algo que faz parte do DNA da Normal, que acontece desde o primeiro momento em que as pessoas entram. E para falar de potencial, trago-vos aqui o Pedro. O Pedro trabalha connosco desde dezembro de 2022. Ele candidatou-se à nossa loja de Braga. Não tinha experiência nenhuma em retalho. Tal como eu, estava longe de ser o perfil perfeito. Nunca tinha feito nada daquilo, tinha uma postura muito humilde, mas logo na entrevista havia ali qualquer coisa, e vocês são de recursos humanos, eu não, mas há ali, sabem quando há aquela coisa que nós não conseguimos perceber muito bem o que é, e que estava lá. E pronto, o Pedro entrou para as nossas equipas, para a nossa equipa, desculpem, como full-time. E a realidade é que o Pedro mostrou muita humildade desde o momento zero, mostrou imensa iniciativa desde a montagem da loja, tudo aquilo que nós dávamos ao Pedro, todas as pequenas funções, ele tinha um ownership daquilo incrível. E começou também a mostrar, à medida que a loja se foi desenvolvendo, uma liderança extremamente natural. Sem qualquer tipo de imposição, as pessoas começaram a ir ter com o Pedro, a pedir-lhe conselhos, a fazer alguns brainstormings, a tentar perceber como é que ele faria A, B, C ou D. Portanto, para nós foi muito fácil perceber o potencial do Pedro e perceber que o Pedro tinha muito para evoluir. Portanto, rapidamente começámos a focar-nos como é que poderíamos ajudar o Pedro a desenvolver, pois sabíamos que o fit cultural não podia estar lá mais. Hoje em dia o Pedro é gerente de loja e já é gerente de loja há cerca de 1 ano. Foi um trabalho contínuo, desenvolvido por todos nós dentro da empresa e continua a ser uma pessoa muito querida por todos nós, que continua a desenvolver-se e continua no seu trabalho a ser extraordinário. Mas temos mais exemplos. Uma coisa muito importante também para nós é uma liderança próxima.
já viram mais ou menos o tipo de pessoa que eu sou, pela forma como estou aqui, e isto é o tipo de pessoas que nós queremos como líderes na Normal. E para vos contar da importância da liderança próxima, vou-vos contar a história do Tiago. O Tiago entrou na Normal em 2023, um gerente extraordinário, uma energia incrível, o maior animador do nosso stand no Nós Alive, de longe, e um líder exímio. E depois de uma visita à loja dele, há uns tempos atrás, fomos beber café e o Tiago disse-me que tinha um sonho de viver para Paris e de trabalhar em Paris. Eu pensei, pronto, andou a ver a Emily in Paris e agora dá nisto. Mas lá vou perder um gerente extraordinário. Mas a realidade foi que aquilo ficou-me na cabeça e liguei para o meu homónimo de França, dizer, olha, queres uma pessoa espetacular, um gerente com um potencial enorme que não se importa de ir para aí até como full-time? Pronto, a realidade é que a Normal Portugal perdeu o Tiago, mas a Normal Família não o perdeu. O Tiago está, ao dia de hoje, na Normal em França, a viver em Paris, a viver o seu sonho. Além disso, rapidamente e por conversas com o meu colega Sébastien, que acho que confiou também muito na minha palavra, percebeu o potencial do Tiago, e o Tiago inclusivamente teve uma promoção e hoje em dia é Sales Coach, portanto ele forma gerentes em França. E o mais giro disto tudo é que ele não fala francês. Ele acha que fala, mas não. Isto é verídico. E quando eu lhe dizia, Tiago, começa a aprender francês, ele dizia, já estou no Duolingo. Está bem. Continuando aqui, como vocês já viram, para nós o pipeline é fundamental. Mas, e digo-vos com muito orgulho, que 50% da minha equipa de Regional Managers começaram na Normal como gerentes de loja. Eu também cresci, como já vos disse. Cerca de 43% dos meus gerentes de loja cresceram internamente. Cerca de 80% dos meus subgerentes cresceram internamente. Portanto, o pipeline, de facto, é algo em que nós nos focamos diariamente e que trabalhamos diariamente com as nossas equipas. E nem sempre é fácil, quem é de retalho, nós nos focarmos nisto quando não temos todo um departamento e uma equipa enorme, às vezes por trás, a ajudar-nos. Eu tenho, felizmente, a minha equipa, que não sendo especialistas muito específicos, somos um bocado o chape-tudo, vá, por assim dizer, dentro do possível. O que é que também é importante? Aqui trago-vos mais 2 histórias e o meu tempo está próximo de chegar ao fim, portanto, se eu acelerar agora, está bem? Desculpem. Trago-vos mais uma vez, falando da proximidade, trago-vos a história do José. O José é um gerente que não está há muito tempo na Normal, que tem um caráter espetacular, que não podia haver fit melhor, porque ele, por si, ele é uma pessoa cuja energia contamina toda a gente. E numa conversa com o José, percebi melhor qual é que era o background do José e fiquei curiosa, será que esta pessoa tem interesse em crescer dentro da Normal? E, como simples e que somos, perguntei simplesmente ao José se ele teria interesse em crescer ou não. E o José, claramente, porque temos uma relação próxima, porque não sentiu que não podia dizer, disse imediatamente, eu estou felicíssimo onde estou, só quero ir para a loja X, mas estou felicíssimo onde estou, quero continuar a ser o melhor gerente que posso ser, quero dar primazia à minha vida pessoal e, portanto, neste momento não tenho interesse em crescer. Isto é uma coisa muito importante. Infelizmente, ainda há muitas vezes esta cultura na empresa de que não podemos dizer não quando surge um desafio. E esta proximidade que eu tenho vindo a falar, este DNA, esta cultura, permite que haja tanta transparência que estas coisas não só são aceites, como são parabenizadas. Hoje o José já está na sua loja nova, a viver o sonho, super contente da vida, e a única coisa que eu pedi ao José foi, se em algum momento a tua opinião mudar, por favor,
garante que essa informação chega a mim. Coisa que ele faz rápido, toda a gente tem o meu telefone, aquilo parece, isso também, chega facilmente a mim. Outra coisa que também é importante é gerir expectativas. Numa empresa em que estamos numa velocidade grande, há muitas lojas a aparecer, muitas oportunidades a surgir, também temos, ao contrário do José, outras pessoas que estão ansiosas por crescer. Mas, infelizmente, nem sempre as oportunidades surgem quando aquela pessoa quer ou quando até nós próprios queremos. E, portanto, é preciso gerir as expectativas. E, na normal, como é que nós o fazemos? Garantindo que todos os líderes da empresa se focam em dar desafios constantes e diferentes às pessoas. Como é que nós o fazemos? Felizmente somos uma empresa internacional, portanto, se o país A precisa de ajuda, vão para lá colegas ensinar merchandising, ajudar a fazer rotinas, como nós não temos muitos procedimentos, nós vamos constantemente melhorando a maneira como fazemos, vamos lá partilhar as nossas experiências. Por outro lado, cada vez que abrimos um país novo, e a semana passada abrimos a Áustria, lá vão 4 ou 5 portugueses para lá ajudar nos primeiros dias de abertura. Temos também muitos colegas internacionais a vir cá e são estas pessoas que nós sentimos que estão preparadíssimas e que precisam do novo desafio que nós colocamos como mentores destes colegas novos que vêm de outros países, com novas culturas e que acabam por desafiar também as nossas pessoas e a forma como elas veem a liderança e o trabalho na loja. Ao fim e ao cabo, o que é que isto nos traz? Equipas mais fortes, sem dúvida, pessoas que ficam. Felizmente, na normal, nós temos orgulho em dizer que o turnover está num nível bastante aceitável. Um reforço da cultura, pessoas que evoluem. Porque desenganem-se, o turnover evita-se, não é tentar perder as pessoas, mas a dar-lhes razões diferentes para ficar. Obrigada. Obrigada, Isabel, pela apresentação e por esta partilha tão interessante destas mudanças. Alguma questão para a Isabel? Não digam adeus a quem está a chegar, porque nós aqui ficamos baralhados. Alguma questão? Temos ali uma questão, ali em cima. Olá, estão-me a ouvir? É começar a falar e eles dão som. Perfeito. Antes de mais, parabenizar a apresentação, porque foi de facto excelente. O storytelling foi incrível. Foi uma questão relativamente à proximidade que tem com as pessoas da loja, ou seja, disse que era muito próxima, tinha toda a gente tem o seu número de telefone. Como é que fazem para cultivar então esta proximidade e transparência? É conversas contínuas? São pessoas designadas na loja que tentam fomentar este diálogo? Explicar um bocadinho mais esse processo. Obrigada. Ok, obrigada. Antes de mais, obrigada pelo elogio. E explicando um bocadinho, como eu vos disse, esta cultura é algo que vem do topo, é algo que vem do fundador. O fit cultural também é tão importante, porquê? Porque nós procuramos pessoas que sejam isto que vocês estão a ver aqui. Nós procuramos líderes que cheguem às lojas, quer gerentes, quer responsáveis de turno, quer subgerentes, quer eu, e que falem genuinamente com as pessoas. Esta proximidade é orgânica. Não é algo, nós não temos mentores específicos para... as pessoas não têm de ser todas super extrovertidas. Não tem nada... Eu sei que sou uma pessoa muito extrovertida, mas as pessoas não têm de ser assim. As pessoas têm de se preocupar genuinamente com as pessoas. E isto não há nada que ensine. Eu faço questão, mesmo como responsável da Normal em Portugal, metade da minha semana é passada nas lojas. Esta proximidade existe porque eu estou no terreno. Eu não pergunto a alguém como é que se está a passar, eu vou lá. Por isso é que eu passo a vida... Pronto, o meu carro tem muitos quilómetros. Mas isto é orgânico, tem de partir de nós e tem de partir de cima, e cada vez que eu escolho alguém na minha equipa, tenho de garantir que esta forma de viver continua a existir. Por exemplo, a nossa HR Legal, que eu continuo, não sei saber onde é que ela está, está ali em cima, pronto, aleluia. A nossa própria HR Legal faz isto.
Todos os meses ela escolhe umas quantas lojas e vai às lojas só para ouvir as pessoas. Portanto, e senta-se com cada uma das pessoas só para ouvir, e mais nada, só para nós medirmos a temperatura. Isto é uma preocupação que vem de cima, que eu estimo muito, mas que é extremamente orgânica. Obrigada, Isabel. Eu creio que não vimos mais nenhum braço... Está ali, acho eu. Está ali. Ou é só adeus? É só mandar adeus? embora? Não, é uma questão. O João já está a chegar. Olá. Eu gostava de colocar uma questão. Não sei se provavelmente terá tido alguma experiência mesmo no retalho antes da Normal. Para já, parabéns pelo que a Normal está a fazer. Eu tinha uma noção completamente diferente. Acharia que o turnover seria muito superior àquilo que efetivamente revelou aqui. Portanto, é sinal que estão a fazer um bom trabalho, e a questão da motivação extra nas pessoas, que naturalmente nem sempre as expectativas dos colaboradores correspondem aos timings das empresas, mas gostava que me dissesse, em experiências anteriores, onde isso não seja possível, ou seja, eu tenho colaboradores que sei que são bons, sei que um dia os quero em posições, quero fazê-los crescer, que eles têm possibilidades de o vir a ser, mas ainda não é o timing, eu não consigo fazê-los, porque ou tenho lá as outras pessoas que ainda não saíram, porque o meu turnover é baixo e ainda não tenho vaga para essas pessoas. Como é que eu giro essas expectativas e como é que eu evito esse turnover? Porque a pessoa também vai se cansar de esperar e eu não tenho essa motivação extra, porque a minha empresa não é internacional, eu não posso colocar num desafio de o levar a uma loja diferente, a um país diferente, de ter assim um desafio tão interessante como vocês têm. Portanto, uma empresa cá, onde eu não tenho esse tipo de estratégia, se na sua vida anterior à Normal já passou por situações dessas e como é que o fazia? Efetivamente sim, já passei, inclusivamente já sofri um bocadinho na pele delas, porque esta personalidade fantástica que vocês estão a ver aqui hoje, nem todas as empresas lhe acham muita graça, para ser muito honesta. Falando especificamente, eu diria que, não tendo o glamour de, às vezes, uma viagem para aqui ou para ali, atenção que nós também fazemos isto muito, eu não sei qual é o seu tipo de negócio, também fazemos muito isto dentro de Portugal, ok? Só ir ao vizinho do lado. Uma das coisas que eu digo muitas vezes é: vai almoçar com o teu colega ali da outra loja do Porto e vê o que é que ele anda a fazer e falem os dois. Eu diria que em empresas mais pequenas e não têm a possibilidade de conseguir fazer algumas coisas destas, o mais importante é nós termos uma conversa aberta, genuína e franca com as pessoas. E perceber, ser honesto, franco, e perceber, ok, estas são as limitações, eu sei que tu tens potencial, eu acredito em ti, neste momento eu não consigo. Em que outras áreas é que nós podemos desenvolver? De que outra forma é que eu te posso ajudar a manter essa pessoa satisfeita naquilo que está a fazer? Porque muitas vezes as pessoas podem sair por mais dinheiro. Eu já tive pessoas que o fizeram dentro da Normal. E vou-vos dizer que se calhar 70% delas tentaram voltar. Porque às vezes este engagement que existe, esta liberdade de expressão, esta honestidade e esta frontalidade são algo que ainda é um pouco raro em Portugal, apesar de ser muito falado como se fosse a coisa mais simples e mais usual do mundo, ela não é, e nós sabemos. Mas eu diria que uma conversa para tentar perceber melhor de que forma é que a vossa empresa consegue ajudar aquela pessoa em particular é o melhor. Não tentarmos encontrar soluções que são generalistas, mas sim aplicadas a cada pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Obrigada, Isabel, mais uma vez, obrigada pela partilha. Fica aqui comigo. É porque agora nós vamos convidar todos a fazer uma pausa, naturalmente, e como sempre, convidamos-vos a beberem um café Delta. Regressamos dentro de 30 minutos. Até já. Obrigada.